conosco neste momento, sejam todos bem-vindos a casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso, né? Hoje eu agradecer muito a presença do meu querido amigo, irmão Marco Aurélio, que está aqui, ele que vai ministrar esse momento, que a espiritualidade aqui presente possa auxiliá-lo naquilo que ele veio nos trazer e também auxiliar em nosso entendimento. Bom dia aos internautas que estão conosco ao vivo neste momento, sejam todos bem-vindos à casa também, né? Hoje agradecer o Marcelo, que é o responsável pela transmissão hoje, obrigado Marcelo. E o tema que o Marco Aurélio vai falar conosco hoje é sobre gratidão, tá? Tema bastante interessante. Eu vou convidar meu amigo, meu irmão, o Divaldo está aqui, ele fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos, bom dia aos internautas, e que bênção estarmos aqui mais uma vez reunidos para juntos exercitar essa nossa parte, né, espiritual, que é tão importante para todos nós. E dentre as coisas mais importantes que temos é o pensamento. Então vamos fixar o nosso pensamento. Vamos prestar atenção no nosso pensamento. Vamos direcionar o nosso pensamento de maneira positiva, construtiva, altruísta. Este é um ano que vai ter eleições. E nós temos que cuidar ainda mais, né? Sem falar agora de um lado ou de outro, mas temos que emanar energias positivas para que esses cidadãos que precisam ser cada vez melhores, mais cristãos, mais edificantes em si mesmo, possam fazer o melhor, né? E nos canais, né, de reencarnações, se eles não fizerem bem, nós, que somos os críticos aqui, vamos ter que voltar no papel deles e tentar fazer. Mas então, o momento agora é de prece e oração para que possamos, com o pensamento, abençoar os nossos lares, onde temos os nossos mais próximos, os nossos irmãos mais próximos estão nos nossos lares. Os nossos locais de trabalho, onde ganhamos o pão sagrado de cada dia, precisamos abençoar neste momento este local. E todos aqueles locais, caminhos que percorremos no dia a dia e que precisamos, com o nosso pensamento, ajudar e fazer a diferença. Ó Mestre Jesus, nos abençoe todos esses locais aonde o nosso pensamento está indo agora. Pode ser em casa, no hospital, no local de trabalho e em todos os locais onde a bênção de Deus é importante e necessária. Lembrando que essa bênção sempre vai através do pensamento. Por isso que Kardec deixou que o pensamento é tudo. E tudo não é algo simples nem comum. É algo muito importante. Ó Mestre Jesus, abençoa cada um dos presentes aqui, aos internautas em casa, ao palestrante, e que possamos ter um lindo dia de domingo. Em nome de Jesus, e que assim seja. Que assim seja, obrigado, Divaldo. Marco Aurélio, fique à vontade, meu irmão. Obrigado. Bom dia. Bom dia aos que nos assistem, nos acompanham de suas residências, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Como foi dito na prece, o pensamento é tudo e ele sem a gratidão, ele não é nada. E é isso que a gente veio falar hoje sobre a gratidão, um tema muito especial e importante para todos nós que estamos aqui nessa encarnação e em todas as nossas encarnações, na verdade, né? Os espíritos nos dizem que a gratidão é um pilar essencial para a nossa evolução. Justamente porque é com ela, com a gratidão, que nós passamos bem pelos desafios que temos, pelos desafios que nós nos impusemos antes de virmos reencarnar em cada uma das nossas vidas que a gente passa aqui. Portanto, somos bastante ingratos, porque não agradecemos sempre por nossas oportunidades, especialmente quando estamos em dificuldades.
Então os Espíritos nos deixam bem claro que esse sentimento, que é a gratidão, quando ele cultivado na sua plenitude, nos ajuda muito a nos transformar intimamente e muda a nossa percepção de vida. E quando a gente está falando percepção de vida aqui, nós estamos falando da vida espiritual, não da vida material, que é o que a gente dá mais foco muitas vezes em nossas vidas. Então, quando a gente trabalha esse sentimento em sua plenitude, nós de fato conseguimos perceber o que precisamos para que a gente chegue no nosso progresso espiritual ou para que a gente caminhe no nosso projeto, né, ou plano espiritual, ou programação espiritual, melhor dizendo. Assim, a doutrina espírita ela é rica quando nos diz que a vida é uma escola, que nós temos as nossas reencarnações, onde cada uma de nossas experiências, tanto em cada encarnação quanto dentro de cada encarnação, são oportunidades alegres, oportunidades dolorosas, e a oportunidade que nós temos do agradecimento é que vai fazer com que a gente siga melhor, siga mais rápido, siga mais leve em cada uma das nossas encarnações, para que a gente possa ter, de fato, a oportunidade ímpar que nós temos em cada uma das nossas encarnações para o aprendizado, para o nosso aprimoramento, para a nossa evolução. É bem simples falando assim, mas bem complicado considerando a forma como a gente toca as nossas vidas espirituais. Porque as vidas materiais a gente toca bem fácil, né? Muitas vezes. Então a gente precisa trabalhar isso e lembrar sempre que nós estamos em cada uma de nossas encarnações não para passar o bem bom. A gente está para passar, para sofrer. E sofrer significa a gente passar por alguma coisa. E as mais das vezes, como diz espíritos, a gente passa por sofrimentos, por dores, né? E o sofrimento, vamos lembrar sempre aqui que ele é uma palavra neutra, né? Nós passamos por alguma coisa e significa sofrer. Agora, se a gente vai, uma dor, por exemplo, se a gente vai sofrer ou não, depende de cada um de nós. Depende da forma como a gente vai ver, né? O que a gente vai fazer com aquele sofrimento, com aquela dor que a gente está. Por isso que muitas vezes a gente confunde dor com sofrimento, né? As dores são necessárias para nós em função dos nossos erros, em função do que a gente deixou de fazer, do que a gente deixou incompleto, né? E precisamos retomar. E muitas vezes a gente vai deixando incompleto por muitas e muitas encarnações. E aí vem a dor, que nós escolhemos. Então nós temos que ter essa consciência, essa gratidão, porque nós temos essas oportunidades. E não é bem o que nós fazemos de uma maneira geral, até inconscientemente a gente fala assim, nossa, mas eu precisava de tudo isso, né? Sim, a gente precisa muitas vezes, porque a gente, como diz os Espíritos, a gente não se emenda quando a gente não tem a dor. E aí vamos lembrar aqui no capítulo 5º, o item O Mal e o Remédio, que está no capítulo 5º de Bem-aventurados os Aflitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, que na questão 19 nos faz essa pergunta que é muito importante para nós quando a gente está falando de agradecimento. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Ou seja, até quando que a gente vai ficar pensando só na matéria? Vai ficar dando foco só na matéria? Se nós tivermos que chorar, ou temos que chorar, que sofrer uma vida inteira, o que seria isso, essa vida inteira, perante a glória eterna? A glória eterna aqui não é aquela glória lá de outras religiões, de outras doutrinas, é a do Espiritismo que nós bem conhecemos, que é a vida do Espírito, a vida verdadeira. É esta que é a glória eterna, não é mesmo? Então, como diz Santo Agostinho aqui, o que é um sofrimento de 70, 100 anos, que nós vemos hoje, irmãos aí, passando dos 100 anos já, né? O que é 70, um sofrimento ou algumas vicissitudes de 70 anos, 80 anos, 100 anos perante a eternidade? Porque nós somos espíritos eternos. Nós viveremos para todo sempre, não é mesmo? Então o que é isso? Mas, quando a gente fala assim, o outro fala assim, não, mas é fácil assim pensar assim quando você não está em sofrimento, né? Não, não é fácil falar. Assim como não é fácil passar. Mas nós temos que ser gratos, porque são essas as oportunidades que a gente tem para a gente sair justamente desse pensamento péssimo, desse péssimo hábito de nós acharmos que tudo tem que ser lindo, maravilhoso para nós,
quando nós não fizemos por ter isso, né? Se a gente tivesse feito, a gente não estaria aqui, sofrendo, não é mesmo? Então não é uma gratidão que temos que ter? Não é uma ingratidão quando ficamos pensando que não poderíamos passar aquilo? Continuando com Santo Agostinho, ele diz assim para nós: como desencarnados, quando pairáveis no ar como espíritos errantes, escolhestes as vossas provas, julgando-se bastante fortes ou fortes o suficientes para tê-las. Aí ele termina perguntando assim: por que murmurar agora? Foram vocês que escolheram. Nós é que escolhemos o que nós estamos passando aqui. Se estamos passando bem, se estamos passando mal, mais ou menos, fomos nós que escolhemos. E nós escolhemos e nós reclamamos, né? Se estamos na condição de riqueza, riqueza espiritual, riqueza moral, riqueza material, qualquer tipo de riqueza, ficamos lá, nossa, mas eu estou sozinho na minha vida, né? Se estamos na pobreza, assim, nossa, mas como eu estou sofrendo, não precisava ter todo esse sacrifício, toda essa nhaca que eu tenho aqui, não é mesmo? E isso acontece. Acontece conosco, acontece com conhecidos nossos que sempre estão reclamando. Nós somos reclamões inveterados, contumazes. E isso é uma ingratidão perante a lei divina, perante a justiça divina. E isso nós temos que mudar em nossas vidas. Porque quando a gente mudar isso, mudamos o prisma do material para o espiritual e passamos melhor por tudo. Isso é uma gratidão, né, nossa para com as leis divinas. E isso é que Santo Agostinho nos mostra, justamente finalizando esse trecho do Mal e o Remédio, dizendo que nós temos que buscar as nossas consolações dos nossos males no porvir em Deus. Ou seja, quando a gente estará lá na condição de espíritos puros, primeira ordem, né? Quando nós pensaremos só no bem. O bem nosso? Não, o bem do todo. O bem de todos nós, todos aqueles irmãos que estão na nossa retaguarda e que a gente precisa trabalhar. E aí a gente não vai ficar procurando lá no passado, ou se a gente procurar no passado a fonte dos nossos males hoje, a gente vai entender, vai compreender melhor, e compreendendo melhor, nós vamos ser gratos pela oportunidade que nós temos, e sendo gratos pela oportunidade que temos, andaremos mais rápido, ou pelo menos melhor. Né? Se mais rápido não, vai depender muito da nossa condição e da nossa ação. Assim, como dizem os Espíritos, nesse capítulo 5º, que é o que trata justamente dos sofredores, né? Dos erradores, não dos pecadores, ele trata justamente disso, que nós devemos ser felizes pelos males que nos acometem. E é difícil a gente pensar assim, né? A gente ser feliz por um mal, né? Por algo que nos vem que não é bom para nós, né? Justamente porque nós queremos só o bem bom. Nós queremos só ficar na maciota. E é isso que a gente deve tirar do nosso ser. Porque se estamos nesta condição é porque nós fizemos por merecer, e melhor, né? Não é pior. Nós escolhemos para a gente passar, para a gente resolver as pendengas que nós temos. Então, dito tudo isso, a gente já entende claramente que a gratidão é um pilar essencial, como diz os Espíritos, retomando, para a nossa evolução. E Emmanuel, em Pensamento e Vida, nos diz isso, que desde as primeiras lições dessa doutrina maravilhosa que nós temos, nós aprendemos o poder do pensamento, que foi dito aqui na prece inicial, né? O quanto esse pensamento, junto com a vontade, são importantes para que a gente drible, para que a gente passe bem por todas as nossas mazelas, por todas as nossas dificuldades que temos, todos temos. Quando a gente diz aqui que isso é fácil da gente fazer, ou deveria ser fácil para a gente fazer, fala assim, é fácil porque você não está passando. Todos nós passamos por uma dificuldade. Qualquer que seja material, seja moral, seja espiritual, não é mesmo? Então todos nós podemos falar sim que é fácil passar. E sabe por que nós podemos falar isso? Porque depois que a gente passa, a gente sofre muito, fica lá, né, com chicotinho, né? Mas depois que a gente passa, fala assim, putz, eu podia ter sido mais fácil para mim, né? Eu podia ter facilitado a minha vida, não é mesmo? Então por isso que a gente tem que ter essa vontade, ter no nosso pensamento o pensamento de gratidão, que é tudo, como foi dito aqui na palestra.
na prece inicial. O pensamento para nós tem que ser eternamente um pensamento de gratidão pelas provas que a gente tem, porque a gente vai conseguir, com este pensamento, trabalhar melhor as nossas mazelas. E também as nossas benesses, porque também não trabalhamos bem com as nossas benesses. Quando estamos no bem bom, a gente esquece do principal. A gente fica preso na matéria. Não é mesmo? Muitas vezes nas nossas vidas a gente fica. Por menos que queiramos muitas vezes, mas a gente se prende à matéria porque a matéria é boa, né? Quando a gente está nesse caminho do pensamento, e como diz Emmanuel, o pensamento cria, e a gratidão eleva o padrão vibratório desse pensamento. E com isso a gente tem a harmonia com as leis divinas, portanto a harmonia com os irmãos do bem que vão nos acompanhar. Se a gente não tiver toda essa situação, a gente não vai ter boas companhias. Aí a gente vai entrar naquele ciclo vicioso, no ciclo da ingratidão, porque isso é uma ingratidão quando a gente não vigia nossos pensamentos, ingratidão com os propósitos divinos. E se a gente tiver o contrário, esses pensamentos, a gratidão, o trabalho, nós estaremos ou caminhando ou alinhados com a lei divina. E assim a gente vai conseguir fazer o que a gente precisa fazer o que a gente se propôs a fazer, que é a fé, né? A fé é o compromisso que nós temos, a fidelidade, melhor dizendo, ao compromisso que a gente veio quando a gente veio ter aqui. É isso. Então, quando a gente está assim, a gente vai se identificando com o pensamento no alto, a gente vai se identificando com a lei divina. E vou lembrar uma coisa que eu sempre lembro aqui, que é importante, que Emmanuel lembra, e todos os espíritos, a doutrina espírita está forrada dessa informação, que nós vamos nos identificando no curso dos milênios. O que significa isso no curso dos milênios? Por isso que eu aumentei um pouquinho aqui, né? Porque cada um tem o seu tempo. Ninguém obriga ninguém. Ninguém vai fazer o outro melhorar. É cada um com seu cada um. Vamos lembrar sempre disso. Então é o esforço nosso. Nós podemos ajudar? Sim, como dissemos aqui na última palestra do ano e na penúltima também do tempo certo, nós podemos ir jogando as nossas sementinhas do bem. E todos nós temos. Isso é uma das grandes gratidões que a gente tem com a justiça, com a lei divina. A gente ir jogando a semente e se vai germinar ou não depende de quem vai cultivar ali na frente, né? Se a gente está dando a semente do bem, obviamente. Então, tudo isso constitui um trabalho milenar que nós temos, vimos tendo e teremos ainda para frente para que a gente trabalhe essa gratidão, essa clareza que a gente precisa, que só a vontade que vai nos fazer isso. E mais uma vez, a vontade é a vontade de cada um. Ninguém coloca a vontade no próximo, especialmente para as coisas do espírito. Para as coisas da matéria, às vezes a gente consegue. E dá um dinheirinho ali, né? Faz um prêmiozinho, né? Quem trabalha com empresa, né? A gente dá um prêmiozinho ali, a gente consegue fazer o cara ter uma vontade melhor para fazer o que tem que fazer. Não é mesmo? Né, Alexandre? É isso aí. Então, aí a gente consegue. Agora, para o espírito, não conseguimos. A gente consegue jogar semente. Isso, essa semeadura, é que é a grande gratidão que a gente pode dar em relação à lei divina, para a gente conseguir ajudar um pouquinho que seja, e isso serve para nós também, né? Que é o trabalho em ação e o trabalho em serviço, que Emmanuel fala lá nesse livro Pensamento e Vida, um livro maravilhoso também, que eu sempre digo aqui, né? Que é que a gente tem que trabalhar. O trabalho em ação, segundo Emmanuel, é o trabalho que transforma o meio ambiente, o meio ambiente. Ou o ambiente que nós dizemos. E o trabalho em serviço é aquele que transforma o homem, nos transforma. Qual a diferença de um e do outro? O trabalho em ação a gente pode fazer, que é para trabalhar o ambiente, a gente pode fazer meio forçado. O trabalho em serviço não, é quando a gente se doa, segundo Emmanuel. É a diferença do trabalho em ação, trabalho em serviço. Então o trabalho em serviço é quando a gente se dedica sem esperar retorno nenhum a ajudar o próximo. Muitas vezes a gente se dedica esperando um retorno ou querendo alguma coisa em troca. Consciente ou inconscientemente. Os dois têm valia? Sim, mas, como diz Emmanuel, o trabalho e serviço aprimora, transforma nós mesmos, quando a gente tem a vontade.
Quando a gente coloca a nossa vontade a serviço desse trabalho. Tudo isso é trabalho, é ação, é serviço e é um grande agradecimento a Deus pelas nossas oportunidades que temos. E temos diariamente oportunidades para melhorar, para trabalhar as nossas mazelas, para trabalhar os irmãos que precisam. Então, servir com gratidão, né, é justamente reconhecer cada oportunidade que a gente tem e que a gente deixa passar diariamente ou nos períodos que a gente tem nas nossas encarnações, né? Isso vai engrandecer a gente. E lembrar sempre que o tempo que a gente dispensa para esse trabalho ao próximo, ele vai retornar para nós mesmos, pela lei de causa e efeito. A gente não precisa esperar nada. A lei de causa e efeito maravilhosa que nós temos lá nas Leis Morais, que a gente vê no terceiro livro do Livro dos Espíritos, né? Já diz para nós que a gente vai ter o retorno. Aí o que nós estamos fazendo para a gente ter o retorno? Nós estamos indo para o caminho do bem ou para o outro caminho do mal? Ou do neutro, não estamos fazendo nada. O retorno vai vir de qualquer jeito, né? Então o grande agradecimento nosso é trabalhar para o nosso aprimoramento íntimo, para que a gente possa trabalhar essa gratidão genuína, como dizem os Espíritos, e cultivar também a humildade e a tolerância, porque sem humildade e sem tolerância não somos gratos, não é verdade? Se somos orgulhosos, que é o contrário do humilde, né, nós não somos gratos, nós achamos que nós somos os senhores de tudo, e isso é algo que a gente tem que trabalhar muito nas nossas encarnações, o orgulho, ou o contrário, né, trabalhar a humildade, né, para tirar o orgulho, o egoísmo, para que a gente possa ser grato de fato. Porque se a gente for humilde, né, nós não seremos vaidosos, nós não seremos orgulhosos, nós seremos tolerantes, e a tolerância faz com que a gente faça o que a gente tem que fazer, o trabalho. A gente vai conseguir mudar nosso estágio de vida, né, pensar mais no espiritual, pensar mais no próximo, e pensando mais no próximo, nós vamos seguir mais leves nas nossas encarnações. Isso é também outra gratidão maravilhosa. É um agradecimento à providência divina que nos testa diariamente. Ela vai jogando oportunidades à providência divina diariamente para ver o quanto nós estamos preparados ou não para trabalhar para ela, para a lei verdadeira, né? E aí, como é que nós estamos nesse caminho aí, não é mesmo? A gente tem que lembrar sempre, inclusive Caibar Schutel lembra lá nos Pobres de Espírito, que a humildade é o caminho para a nossa redenção, é o passaporte para a vida eterna. Por que é o passaporte para a vida eterna? Porque quando somos humildes, nós conseguimos visualizar tudo que a gente precisa para que a gente trabalhe a vida verdadeira. A gente vai eliminar as chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, com eles vem a intolerância, vem o julgamento, vem a exclusão, todas aquelas mazelas que fazem com que a gente seja ingratos em relação às coisas do Espírito, às coisas de Deus. Então nós temos que trabalhar bastante isso, e a fé nos ajuda muito nisso, que é outro alicerce fundamental para todos nós para trabalhar isso. Então humildade e fé é um alicerce para que a gente também trabalhe a gratidão, né? Por que ela é importante? Porque com a humildade a gente reconhece a natureza, com N maiúsculo, de Deus, e vamos saber que nós somos muito pequenininhos. E com a fé e a humildade junto, nós descobriremos o nosso caminho. Nós conseguiremos visualizar aquilo que a gente precisa fazer, olhando para as oportunidades que aparecem para nós, para que a gente possa trabalhar tudo o quanto seja necessário dentro da nossa competência e no nosso tempo para a nossa melhoria e a melhoria do próximo. Percebo que está tudo junto isso, né? Isso é que a gente pode chamar de gratidão. É a gente aproveitar as experiências nossas com os nossos colegas, com os nossos familiares, com os colegas de trabalho, na escola, em qualquer lugar que seja, para que a gente possa trabalhar tudo isso. E a gente tem bastante oportunidade, não é mesmo? As próprias reencarnações, a doutrina espírita nos mostra isso, né? Que as reencarnações,
elas são justamente para que a gente possa trabalhar as situações, vivenciar as situações que nós falhamos lá atrás, para que a gente possa se emendar, para que a gente possa entender o porquê das coisas e a gente vai ter o resultado nosso conforme a ação que a gente tomar em relação a essas situações, essas vicissitudes, essas benesses que nós temos. Portanto, a gente entender tudo isso também é uma graça, né? E por isso a gente tem que ter essa gratidão. A gente tem que lembrar que nós não temos acaso. Como a gente sempre diz aqui nas palestras, né? A providência divina não erra o endereço, não é mesmo? Então, se estamos passando é porque merecemos. E se merecemos, temos que ser gratos. E a gratidão não é só um simples agradecimento. Ah, muito obrigado. Não, é a trabalho-ação, como diz Emmanuel. O trabalho-serviço. É agradecer e partir para a luta, para o fight, né? Como dizem os mais jovens aí, né? E partir para a luta, para o fight, é a gente fazer o máximo possível dentro das nossas possibilidades, sem forçar, né? E aí entra a questão da família, né? Que a gente deve ser grato principalmente pela família que temos. E muitas vezes não somos. Fala assim, nossa, aquele meu filho dá um trabalho desgraçado, a minha mulher faz isso, o meu marido é aquilo. E a gente tem muitas reclamações disso. Quem faz atendimento fraterno, né, sabe muito bem disso. Isso é algo que a gente deveria trabalhar bastante e jogar a semente. Nós que já temos um entendimento um pouquinho melhor, não é muita coisa, mas a gente tem um entendimento um pouquinho melhor, né? Para mostrar que é justamente no lar que nós temos os nossos maiores desafios. E aonde a gente reclama mais. É onde a gente vai lá e diz assim, eu não merecia isso, né? Como a gente ouve no atendimento fraterno e ouviu já, né? Na verdade, a gente ouve muito isso. E isso mostra o quanto nós somos ingratos, porque se na família está o nosso maior desafio, é na família que a gente tem que agradecer mais esse desafio. E muitos fogem para fora, né? Vão para fora e fogem da família. Ah não, minha família, eu estou saindo de casa porque é muito complicada essa casa aqui. Putz, mas foi ele que escolheu. Não fomos nós que escolhemos? Né? Se a gente não acreditar nisso, nós não acreditamos em Deus, ou na justiça divina, ou na misericórdia divina que nos dá essas oportunidades, né? E aí quando a gente diz lá para o pessoal no atendimento fraterno que não, você não escolheu, não, você implorou para estar nesse seio familiar, né? Ele fala assim, de jeito nenhum. Pois é, mas é o que nós fizemos. Nós muitas vezes imploramos para estar naquela situação que nós estamos, e aí o que a gente faz? É ingrato, vaza. É ingrato, nós não temos a gratidão. Quando justamente é aí que a gratidão se mostra mais desafiadora. Que ela vai mostrar o quanto vai ser recompensadora se a gente passar por aquilo. Nós não estamos aqui também dizendo que se tem uma situação que é muito complicada, situações de crimes que acontecem, né, de coisas mais pesadas, que a pessoa não deve trabalhar quando não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que nós temos que tentar trabalhar junto com esses irmãos. Em algumas situações, infelizmente, não é possível continuar, mas não é a maioria. Não é a maioria, né? Infelizmente, a gente só vê os noticiários, né, que parece que tudo é aquilo que nós estamos vendo. E não é assim, né? Então, na família é que nós temos que ter a maior gratidão. Na família é a situação em que a gente deve ser mais agradecido a Deus por aquela situação, por aquela condição, e lembrar sempre, como lembra Hamed no livro Renovando Atitudes, sobre a questão da reencarnação e do sofrimento, aspas, ele diz para nós assim que a gente tem que lembrar que o sofrimento, ele é simplesmente, ele coloca simplesmente, né, como se fosse fácil para nós, né? É simplesmente o resultado da nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente. E não é verdade? É simplesmente para eles que não estão encarnados, né? Como dizem alguns espíritos, falam assim, ó, eu não queria estar encarnado não, vocês são corajosos, eles dizem para nós, né? São muito corajosos porque para
reencarnar numa situação igual nós estamos agora no planeta, né? Das nossas eras que nós passamos aí, não é para qualquer um, né, gente? Vamos aqui entre nós, né? Mas, por outro lado, temos que ser agradecidos porque nós tivemos essa coragem e nós somos permitidos. Essa gratidão nós temos que ter para essas oportunidades. Porque nós pedimos, nós recebemos, nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo conosco. Portanto, a regra é agradecer e aproveitar. Agir com todas essas questões que estão com a gente, que aparecem para a gente. Seja uma grande tragédia, seja uma enfermidade difícil, seja a perda de entes queridos, qualquer dessas situações não são punições divinas, são escolhas nossas. Então, portanto, temos que agradecer, como disse Agostinho. Por que murmurar agora se vocês pediram isso? Ninguém está aqui caiu de paraquedas. Ninguém foi chutado para cá, para esse mundo agora de provas e expiações. Nós viemos aqui, escolhemos as nossas provas para que a gente possa, através dessas dificuldades e das benesses também, impulsionar o nosso progresso. O que nós estamos fazendo com tudo isso que nós temos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, como dizem por aí, né? E essa pergunta só cada um de nós pode responder para nós, não para o próximo, né? Isso também é um agradecimento. A gente não querer mudar a vida do outro. É um agradecimento à providência divina, porque é mais fácil ver o do outro do que o nosso, né? É o que os Espíritos dizem. Então nós temos que trabalhar muito bem isso e saber que tudo que ocorre, especialmente no caso das doenças, aquelas doenças mais difíceis, doenças do corpo, temos que lembrar Emmanuel, Fritz, Dr. Fritz, que dizem que todas as doenças do corpo são provenientes do espírito doente. Então a gente tem que tratar o espírito. A gente tem que buscar algo a mais. Com religião ou sem religião. Tem gente que não precisa da religião. Nós que estamos na religião, muito provavelmente não precisa, porque senão a gente se desviaria. Tem gente que não precisa da religião e ele segue o seu caminho. Por isso que a religião é de cada um. Por isso que a gente não deve fazer proselitismo. Por isso que a gente não pode impulsionar as pessoas ou forçar as pessoas a serem do jeito que a gente acha que a gente tem que ser na religião que nós estamos. Isso também é um agradecimento maravilhoso. E todas essas passagens que eu falei agora para nós aqui, nos convida a sermos muito gratos, né, pela nossa oportunidade de aprendizado e superação das dificuldades, dos desafios, né, e que podem ser muito grandes, sim, muitas vezes para todos nós. Mas eles vão ser mais ou menos difíceis, mais ou menos grandes, conforme a forma como a gente vê. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o ponto de vista, né? Se a gente olha de cima, é muito mais fácil do que a gente olhar de baixo, né? Porque se a gente olhar de cima, a gente vê o todo. Se a gente olhar de baixo, a gente vai ver só a parte que nos compete e na visão material que nós temos, o que é um problema para nós. Porque a gente só fica ali naquele nosso mundinho, né? E aí a gente tem que mudar isso, né? Se a gente não mudar, a gente não consegue pular algumas etapas de sofrimento que a gente tem, especialmente quando se trata das moléstias do corpo, que a gente muitas vezes não entende, né? Que elas vêm justamente para provar esse nosso sentimento de perda da saúde, no caso de perda de entes queridos, né? Porque isso são as maiores experiências que nós temos nas nossas vidas. As dificuldades que nós temos ou conosco, doenças, perdas de uma forma geral, ou com algum ente querido nosso, com alguma doença, né, intratável, com alguma situação, por exemplo, que a gente tem que ter uma atenção muito maior para aqueles irmãos. E tudo isso vai nos impulsionar a uma reflexão do que é a vida verdadeira, que não é a da matéria. Quando a gente consegue entender ou visualizar um pouquinho mais isso, nós já somos mais agradecidos, né? E o que nós estamos fazendo em relação a isso, muitas vezes, né? Nós estamos observando só, ou estamos observando, vendo, opa, isso aqui eu tenho que mudar, e eu vou mudar. É um pouquinho só, mas não interessa, eu vou fazer o esforço para mudar. Isso é agradecimento
a oportunidade ou as oportunidades que a gente tem. E para que a gente faça tudo isso e trabalhe especialmente nessa questão das tragédias, das moléstias, das perdas, a gente tem que começar com a aceitação. A aceitação da nossa responsabilidade é um grande agradecimento, já é um grande agradecimento quando a gente aceita. Mesmo que a gente não consiga mudar o que a gente precisa mudar, a gente tem que aceitar. É ser o pobre de espírito, o humilde, aquele que sabe que tem uma força superior que está comandando tudo isso aqui, que nada acontece por acaso. Portanto, nós temos que passar por aquilo. Senão a gente não passaria. Senão a gente não teria aquilo na nossa frente. Não é mesmo? Então essa aceitação é o primeiro e o grande passo para a nossa evolução e é um grande agradecimento, porque através dela a gente assume as nossas responsabilidades. Ou a gente entende, pelo menos, as nossas responsabilidades. Porque todos nós, eu tenho certeza, já passamos por isso. Quando a gente aceita alguma situação, especialmente as negativas, mas isso serve para as positivas também, a gente tem uma lucidez mental muito maior. E aí a gente consegue ser mais sereno e pensar mais no que a gente tem que fazer para a gente alterar aquele estado de coisas. Não é mesmo? Se a gente não aceita, a gente não consegue ver. A gente fica preso no problema e não no que tem em volta para que a gente possa resolver esse problema. Então dizem os Espíritos que a aceitação traz essa luz mental, espiritual, e aí permite que a gente visualize o todo, visualize o que a gente precisa fazer, o que a gente pode realizar satisfatoriamente e especialmente o que a gente pode melhorar interiormente, a famosa transformação moral, transformação íntima. Mesmo que seja desse tamanhozinho, não interessa. Se a gente mudou isso aqui, já é um grande passo para nós, né? Eu sempre digo isso aqui. Adoro essa fala dos Espíritos, que o menor passo que a gente dê tem um tamanho imensurável na vida espiritual, porque a gente está deixando de ser orgulhoso, vaidoso, egoísta, e começando os primeiros passos a ser humildes, a ser tolerantes, a não ser julgadores, não ser excluidores. Trabalhar para o espírito e não para a matéria. É isso que a gente precisa. Então a aceitação é muito importante, porque quando a gente aceita, a gente assume a nossa responsabilidade por tudo que acontece conosco. Até aquilo que a gente não sabe, não entende por que está acontecendo, mas a gente sabe que veio de algum lugar. E não foi o Marco Aurélio que fez para vocês, ou vocês que fizeram para o Marco Aurélio. Foi o Marco Aurélio que fez em algum momento da sua vida. Aqui a vida, a verdadeira, né? A espiritual. Né? Em alguma das encarnações, podemos dizer assim. Né? Então todos os sentimentos, emoções que a gente tem, a gente define melhor quando a gente assume essa responsabilidade, e isso faz com que a gente caminhe melhor ou mais diretamente para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Isso é o trabalho, melhor dizendo, é o trabalho das nossas encarnações. Foi e continuará sendo por muitas e muitas encarnações, para que a gente possa trabalhar isso, e esse é o grande agradecimento, a aceitação. Se a gente aceitar o que acontece com a gente, que é para o nosso bem, né? A gente está aceitando a lei divina, a gente está aceitando esse ser supremo, causador de todas as coisas, como está lá na questão 1ª do Livro dos Espíritos, e que nada acontece sem que ele saiba. E tem um momento de começar e um momento de parar. O momento de começar é quando a gente se emenda, quando a gente escolhe as nossas provas. E o momento de parar é a hora que a gente realmente está no caminho da lei, está abraçado com a lei, né? Que é o famoso religare, né? Que a gente fala, né? O religare é a gente se abraçar. Eu prefiro melhor unir, abraçar a lei do que religar com Deus, porque religar a gente nunca desligou, né? Para mim, isso sou eu, né? Então, nesse momento é que a gente consegue trabalhar isso, e isso é cultivar a gratidão, que é uma ferramenta maravilhosa para a nossa reforma íntima. Quando a gente é grato, a gente olha tudo de forma diferente.
A gente melhora a nossa visão espiritual e deixa de lado a nossa visão material. E a melhor forma de a gente fazer isso é aceitar nossas condições atuais. Né? Quando estamos na benesse, por exemplo, a gente se afasta muitas vezes, né? Muitos irmãos, vocês já com certeza tiveram experiências em relação a isso, ou nós mesmos, a gente se afasta achando que as pessoas, né, querem alguma coisa com a gente porque a gente está numa condição melhor. Eu não estou falando só de dinheiro aqui, eu estou falando de situação social, dinheiro, estou falando de tudo. Né? Condição, de uma maneira geral, melhor. Né? Então isso também é uma ingratidão, porque se a gente está melhor, quando a gente está melhor, a gente tem que ajudar o que está na nossa retaguarda. Como nós somos ajudados quem está na nossa frente. Pergunta 888 do Livro dos Espíritos. Depois vocês vão lá e procurem lá que vale a pena ler essa questão. Fala da esmola, mas ele trata da caridade de uma forma geral, do quanto nós somos dependentes ou interdependentes de um e de outro para que a gente evolua. Daí a gratidão de termos todas as relações que a gente tem. Né? Então, essa aceitação, na realidade, é um ato benéfico para nós, para que a gente possa trabalhar. E junto da aceitação, e da tolerância, e da humildade, a gente trabalhar o perdão. O perdão não tem maior gratidão à providência divina do que o perdão. Algo que é muito fácil para nós, né? Perdoar. Não é verdade? Só que não, né? Só que o perdão é uma das maiores gratidões que a gente pode ter, o auto-perdão também, né? Primeiro, porque segundo os espíritos, o perdão, aliás, a gratidão, ela floresce em um coração que sabe perdoar. Então se a gente perdoa, a gente já por si só já está sendo grato, porque a gente tem a oportunidade de provar aquilo que a gente errou. A gente tem a oportunidade de ou passar, né, ou a gente recolher os cacos que a gente deixou lá atrás, ou passar o que a gente fez passar lá atrás. Inclusive tem uma prece lá no capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece 47, depois vocês vão lá e leiam, que vale muito a pena, que fala justamente isso. É uma prece de gratidão pelos sofrimentos que estão sendo impingidos por outro a nós, pedindo perdão para Deus, porque nós estamos, né, com a condição já de pagantes, e pedindo também o perdão para aquele que está sendo o nosso carrasco. Porque ele vai chegar a hora dele também que ele vai precisar passar o que nós estamos passando, pelo mal. E, aliás, essa oração é uma das orações mais maravilhosas para mim, que tem lá no capítulo 28, que é um capítulo só de preces, né? Coletânea de preces espíritas. Né? Então, quando a gente perdoa, a gente mostra compaixão, a gente busca justamente o entendimento maior do que está acontecendo conosco. E lembrando que perdoar não é ser conivente com o erro, não é ser conivente com aquele que está fazendo mal para nós, com as condutas adequadas, não é nada disso. É justamente ter a compaixão, o entendimento que se aquilo está acontecendo e nós estamos naquele redemoinho ali, é porque deveríamos estar e tem alguma coisa que a gente precisa aprender ou fazer, ou os dois ao mesmo tempo. Né? Por isso temos que ser gratos. Por isso temos que ter o perdão. Por isso que temos que nos auto-perdoar também. Né? Outra questão importante do perdão aos inimigos é que quando a gente pede perdão a eles, a gente está pedindo perdão a nós mesmos, porque eles estão sendo instrumento agora do que nós fizemos lá atrás. Essa prece 47 lá no capítulo 28 diz justamente isso. Então quando a gente está perdoando nossos inimigos, nós estamos perdoando a nós mesmos. Esse é o grande agradecimento que nós temos à providência divina, à justiça divina, que nos está colocando à prova de coisas que a gente fez lá atrás e que nós escolhemos. Vamos lembrar sempre isso. Não é Deus que fala assim, agora o Marco Aurélio vai sofrer porque ele fez lá. Não, o Marco Aurélio fala assim, ixi, aqui eu vou ter que refazer. Eu vou ter que passar por isso daqui. Escolhi. Aí ele fala assim, não, você aguenta. Beleza. Lembra Santo Agostinho. Então eu não posso murmurar agora, eu tenho que perdoar. Quando a gente
se liberta das culpas, né, dos ressentimentos e perdoa a nós mesmos, por exemplo, fica muito mais fácil a gente perdoar o próximo, não é mesmo? E essas situações são mais importantes, são mais relevantes quando a gente está sofrendo. Porque é a hora mais difícil que a gente tem de se auto-perdoar e de perdoar o próximo. E isso, segundo os Espíritos, a gratidão verdadeira. A gente saber agradecer por todas as situações, pelos nossos erros e pelos erros dos outros. Essa é a gratidão verdadeira que a gente tem que desenvolver, sabendo que Deus, só Deus sabe, né, na sua infinita sabedoria, só Ele sabe o que nós precisamos. Então, a confiança na providência divina é um ato grande para nós de fé, compromisso a fidelidade aos nossos compromissos e também a gratidão por estar passando por aqueles momentos. Muito simples isso, né? Mas esse é o nosso caminho. E os Espíritos, eu de vez em quando eu fico pensando nesses ensinamentos, né, cara? A gente fica olhando essas coisas, é uma coisa tão simples, né? Mas é tão ridículo que a gente não consegue, você fala assim, meu Deus, né? Mas somos nós. Então, exatamente por isso que a gente não consegue, por ser tão simples a gente não consegue, que a gente não pode ficar com, como eu sempre digo, com o chicotinho, né? A gente tem que fazer a medida do nosso trabalho, da nossa consciência, da nossa capacidade. E não podemos nos mirar em outras pessoas, miremos em nós. Isso também é uma gratidão, a gente não ficar olhando para o outro e achar que o que o outro está fazendo nós temos que fazer também, que nós não conseguiremos. Não interessa o tamanho da coisa que está sendo feita, o tamanho da coisa que nós estamos vendo. Nós temos que mirar para dentro de nós. É aquele Deus, aquela luz que está dentro de nós, o que a gente tem que fazer para jogar para frente. Por isso que os Espíritos dizem que junto com o agradecimento, na verdade não tem nem junto, é tudo misturado, né? Nós temos a oração. Outra maravilhosa ferramenta para agradecer, para que a gente possa trabalhar toda essa situação ou essas situações que nos acometem diariamente em toda a nossa encarnação, né? A oração, segundo os Espíritos, é o mais poderoso canal para a gente expressar a nossa gratidão e nos conectarmos à divindade. É com ela que a gente se identifica com a fonte maior, com Deus, que a gente se identifica ou absorve as informações que nós temos nas religiões, ou quem não tem na religião, mas tem essa visão, né, maravilhosa dos Espíritos. É com ela que a gente consegue trabalhar no silêncio da nossa alma, nós conosco mesmo e com Deus, que a gente consegue meditar e reconhecer as bênçãos diárias que a gente tem. E a gente não vê todas as bênçãos diárias que a gente tem, nós temos diariamente coisas pequeninas, muitas vezes, que a gente não consegue ver, porque a gente não está conectado à lei divina. Não estamos conectados a Deus, aos nossos amigos espirituais que nos ajudam. Por isso que a oração é muito importante. Por isso que os Espíritos respondem lá na questão 658 do Livro dos Espíritos, se a prece ou a oração agrada a Deus, eles dizem assim, sempre é agradável quando é feita de coração e sem intenção de retorno. Quando você quer de fato agradecer e você quer de fato mudar. É sempre bom. Sempre agradece a Deus quando ela é dita com fé, com fervor e com sinceridade. A sinceridade é, eu vou mudar, e aí eu coloco a minha vontade a favor dessa mudança. A minha coragem a favor dessa mudança. Aí agrada. E na 659, que a gente deve falar também, que trabalha a prece e a gratidão, qual o caráter geral da prece? Essa aqui é famosa, muita gente já conhece, lembra dessa aqui, né? Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, de pensar em Deus, de aproximar-se de Deus, de pôr-se em comunicação com Deus, e há 3 coisas podemos propor pela prece. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Aliás, agradecer é o que a gente mais faz, né? Só que não, né? O que mais nós fazemos é pedir. Nós menos fazemos, louvamos e agradecemos. E no quesito agradecer,
Na verdade, nós somos muito ingratos, né? Nós não agradecemos do jeito que deveríamos. Nós não agradecemos a um bom pensamento que a gente tem. Nós não agradecemos a uma pequena mazela que se nos apresentou. Nós reclamamos. E isso é uma ingratidão. Isso vai contra esse item aqui, o que nós podemos pedir por meio da prece, que é o agradecer, né? Os Espíritos lembram lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, que fala essencialmente da caridade. Esse capítulo só fala de caridade, né? Capítulo maravilhoso, inclusive. Lá os benefícios pagos com a ingratidão. E eu estou colocando isso aqui justamente porque nós somos ingratos. E porque somos ingratos, recebemos também muita ingratidão. Na questão 19 do capítulo 13, tem essa pergunta aqui maravilhosa para a gente pensar. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, aqueles que fizeram bem, teve uma ingratidão, não vou fazer mais, porque assim eu faço, ninguém reconhece o que eu fiz. A resposta: nesses há mais egoísmo do que caridade. Visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento não é fazer com desinteresse. Ou seja, está fazendo com interesse. O bem deve ser feito desinteressadamente e é o único agradável a Deus, ou seja, o único que mostra a nossa gratidão a Deus por essa oportunidade que nós temos. Vão mais além os Espíritos na resposta. Há também orgulho, porque os que assim procedem, ou seja, param de fazer o bem, na verdade eles queriam holofote, não é mesmo? Eles queriam agradecimento ou queriam, com seu orgulho, que aqueles que estão recebendo se humilhassem para dizer assim, muito obrigado. Olha que forte isso para nós. E isso é um fato para todos nós que a gente tem que trabalhar, porque a gente sempre quer, no fundinho, a gente quer um reconhecimento, né? Por mínimo que a gente queira. Quando a gente vai para as religiões, inclusive, normalmente a gente vai pelo orgulho e pelo egoísmo, mais pelo orgulho, né? A gente vai lá, começa a fazer praticar uma religião, começa a fazer um bem bonitinho, aí fala assim, opa, estou indo bem agora, vou ser reconhecido, né? O começo sempre é assim. Faz parte, porque nós somos orgulhosos e somos egoístas. A partir daí é que a gente deve mudar a nossa chave e começar a fazer o bem pelo bem, que é o que diz esse capítulo aqui, 13, do Evangelho segundo o Espiritismo. É o bem pelo bem, sem ver a quem, sem esperar paga nenhuma. Essa é a maior gratidão que a gente pode dar com os benefícios, as oportunidades, os dons que nós recebemos de Deus, e nós recebemos esses dons sempre. Deus sempre vai ter um apreço maior para aqueles que não buscam as honras do mundo, mas as honras do Espírito. E nós devemos lembrar que quando a gente faz um bem, né, aquele que a maioria das vezes recebeu, ele não é grato conosco, mas Deus é. É isso que a gente tem que lembrar. Essa é a gratidão que a gente deve esperar, a gratidão de Deus, não daquele que está recebendo. Porque aquele está precisando e nós também estamos precisando. Ou a gente acha que nós podemos receber porque nós não precisamos de nada. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos dessa situação para a gente trabalharmos o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Para nós nos engrandecermos porque nós fizemos o bem para alguém. Afinal, todos nós precisamos também da ajuda. Ou tem alguém aqui que só faz o bem, só pode fazer o bem e não precisa de ajuda? Se tiver alguém, depois vocês falam comigo aí. Né? Não é assim, né, gente? Então a gente tem que ficar muito atento para isso, que isso é um grande agradecimento, a gente atender a essa oportunidade sem nos prevalecermos e ficarmos certos de que para aquele que nós prestamos o serviço, ele vai esquecer, a gente tem que ter essa ciência ou ter a certeza que ele vai esquecer, mas Deus não vai esquecer. E lembrar também que a matéria esquece, o espírito não. Se a gente fez o bem para o irmão, esse irmão pode esquecer, pode passar uma vida sem lembrar do bem que nós fizemos para ele. E para nós isso não deve fazer
nenhum tipo de problema, de situação em que a gente vai deixar de continuar a fazer o bem. Só que esse irmão que não lembra agora na matéria, ele vai lembrar enquanto espírito. E aí quem vai sofrer? Somos nós? Não é ele, porque ele vai falar assim, nossa, eu perdi uma oportunidade de ser grato. E aí ele vai pagar. E quem que vai definir isso? Ele com Deus. Não somos nós que vamos julgar que nós vamos fazer isso. A nossa parte é semear, é fazer o bem, é trabalhar o bem, né? Para que a gente possa trabalhar tudo isso. E um grande agradecimento que nós podemos ter para com Deus é simplesmente, como eu já disse várias vezes e vou repetir, a gente espalhar as sementes do bem, não é mesmo? Esse é o grande agradecimento que a gente tem que ter, né? Esse é o grande agradecimento que a gente tem que dar, né? Porque a gente tem que ter certeza de que essa semente que nós estamos plantando, em algum momento ela vai germinar. Mas não somos nós que vamos definir isso. Uma hora ela vai germinar, né? Por que a gente não vai definir isso? Porque a gente só vê o que é de agora, né? Da matéria. A gente tem que começar a ver algo maior. A gente entender que existem laços que nos cercam, né? Nós com as nossas familiares, com as pessoas que vão aparecendo na nossa vida, que são muito maiores do que o nosso entendimento pode trabalhar. Então, por isso que a gente deve ser grato e aproveitar as oportunidades, porque a gente não sabe se um bem que nós estamos fazendo agora vai dar resultado agora ou vai dar resultado daqui décadas. A gente não sabe se um bem que nós estamos fazendo aqui não vai fazer aquele que recebeu o bem, daqui a 10 anos ele vai falar assim, nossa, eu recebi aquele bem, eu vou fazer o bem. Mas se ele demorou 10 anos, o problema é dele, não é nosso. O nosso é esse agora, que nós tivemos oportunidade e nós fizemos por dom de trabalhar essa oportunidade. Por isso que a gente deve sempre agradecer essas oportunidades, as benesses que nós temos do Pai, para que a gente possa, né, trabalhar o que é bom. E o que é bom não é aquilo que a gente faz de grandioso. Segundo os Espíritos, nós devemos considerar como sucessos ditosos só ou apenas o que seja de grande importância. Nós não podemos trabalhar isso, a gente tem que trabalhar as mínimas coisas. Não é o que a gente faz. Às vezes a gente quer fazer uma coisa maravilhosa porque a gente acha que um negócio muito grande é o que vai valer. Não, as coisas pequenas, como dizem os Espíritos, isso está no capítulo 28 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o das preces, lá em Ação de Graças por um Favor Obtido, ele diz assim para nós, muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Vou ler de novo. Muitas vezes coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. Então olha quantas oportunidades passam por nós, insignificantes, e que nós não aproveitamos. E isso é ser ingrato com a providência divina, né? Porque nós muitas vezes, a maioria inclusive, né, nós esquecemos muito facilmente do bem que vem para nós. E nos concentramos e damos preferência para lembrar das aflições. Ah, aquela época foi muito boa, mas eu sofri, hein? Não, ela foi boa. Ela foi boa porque sofreu, mas ela foi boa, não é? A gente fala assim, não, mas eu sofri demais, não gosto nem de lembrar, até arrepia. Falamos isso, não falamos? Então, isso é uma ingratidão, né? Ah, mas a gente lembra das coisas ruins, também tem que lembrar. Claro que tem que lembrar, mas tem que lembrar para o bem. Nós temos o péssimo hábito de dar foco nas coisas ruins, né? E se a gente registrar no nosso dia a dia, a gente vai ver que nós, sem a gente pedir nada, tem um monte de coisas boas que acontecem, pequenininhas, tanto na esfera material quanto na espiritual, e que a gente não vê, a gente não agradece, né? Um bom pensamento, por exemplo, a gente pedir, agradecer por um bom pensamento que a gente teve, uma prece, né? Fala muito mais do que muitas palavras, e nós não fazemos isso. A gente não dá atenção nisso. Eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando e que os Espíritos estão dizendo aqui. A gente tem muita coisa todo dia na esfera material e na esfera espiritual que vão acontecendo, que vão encadeando para que a gente vá trabalhando melhor no nosso dia a dia. Eu tenho muitas experiências
Não via antes, já estou vendo, graças a Deus, muitas. Estão passando muitas outras, mas eu já estou conseguindo ver. E isso é o nosso exercício de gratidão diário para que a gente possa ampliar o nosso horizonte, né? Então, gente, se a gente pudesse perceber tudo isso, a gente ia ficar humilhado do tanto que a gente é ingrato com a providência divina. Se a gente pudesse ou conseguisse ver tudo que aparece para a gente, que a gente tem condições de trabalhar, né? Então, vamos lembrar sempre, os benefícios de Deus não estão nas coisas materiais, unicamente. Eles estão também nas coisas materiais. Mas estão nas ideias que a gente tem, na forma como a gente trabalha, nas inspirações que os Espíritos nos dão e que recebemos e que devemos aproveitar isso, né? Lá no livro Ceifa de Luz, o Emmanuel, no capítulo 44, Oraremos, ele diz que nós não podemos esquecer que a nossa capacidade visual é curta. Então a gente só olha um período por vez da nossa época. E a gente esquece que Deus sabe de tudo, de toda a nossa história pregressa, e Ele nos dá o que a gente precisa, conforme o que a gente precisa, no momento que a gente precisa. Isso é um agradecimento que a gente tem que ter. Esse é um agradecimento, a gente olhar para isso, para estas situações, nos prepararmos para essa situação é o agradecimento. Lá no capítulo 34, não basta ver, ele lembra que todos nós procuramos a luz brilhante do Cristo. Todos nós recebemos os dons de Deus. Mas muitos poucos, raríssimos de nós, seguimos os caminhos de Deus, de Cristo. O caminho do bem. O que é seguir o caminho de Cristo? Aproveitarmos esses dons que recebemos para fazer o bem. Por isso que Emmanuel diz para nós, em razão de tudo isso que ele diz aqui, que ele diz que nós temos na Terra, está cheia daqueles que creem e descreem, dos que estudam e não aprendem, dos que esperam e desesperam, dos que ensinam e não sabem, dos que confiam e duvidam. E isso é um fato, se a gente olhar para o lado. É um fato se a gente olhar para nós em alguns momentos da nossa vida. Nós estivemos em algum desses daqui, não é mesmo? Ao contrário, se aquele que recebe, segundo Emmanuel, o favor e agradece e vê essa luz de dentro dele e segue Jesus, ele vai ser elevado. E isso é a gratidão que a gente tem que ter junto com esses irmãos, né? A doutrina espírita está repleta de ensinamentos sobre a gratidão, né? E vou falar alguns para vocês aqui para a gente finalizar. Em Vinha de Luz, Operemos com Cristo, capítulo 108, o Emmanuel diz que ninguém pode assistir ao outro com eficiência se não procurou edificar-se a si mesmo. Essa é uma gratidão que nós temos que dar para a providência divina. Nos melhorarmos para poder melhorar o próximo, né? Não podemos com isso esperar que o outro mude, que o outro melhore para que a gente agradeça. Não podemos esperar que a gente tenha uma benesse material, que a gente ganhe na loteria para poder ajudar o outro. É o que a gente mais ouve lá aqui, né? Mas na loteria, acumulou o prêmio lá e fala assim, eu vou ajudar meu pai, minha mãe, meu tio, minha sobrinha, não sei o quê, né? Não vai ganhar nunca, né? Se depender disso, obviamente, né? As menores manifestações de caridade, isso está lá no livro Fonte Viva, são nascidas da sinceridade de disposição de servir a Deus em todos os lugares e sempre serão sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Ou seja, a gratidão faz com que a gente traga para nós os irmãos que vão nos ajudar a trabalhar tudo isso. E Emmanuel, lá no Fonte Viva, aprendamos a agradecer, que ele lembra da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, e ele fala que em tudo dai graças está isso aqui, não existe insignificante na estrada que percorremos. Não existe nada pequeno. Todas as concessões que nós temos do Pai são preciosas no campo da nossa vida. Vamos utilizar esse patrimônio que Deus nos deu, os dons que Deus nos deu, para que a gente possa trabalhar os nossos caminhos. Tem um outro espírito, para a gente finalizar também, que também traz mensagens maravilhosas sobre a gratidão. Diz ele assim, a gratidão é a chave que abre todas as portas e todos os caminhos. Também diz, é preciso ser grato pelo amanhecer do dia, pois, vivos, se renovam as oportunidades de reforma íntima
e evolução espiritual que temos. Então, o simples fato de estarmos vivos, de amanhecermos vivos, nós temos que ter essa gratidão. Diz ele também, temos que ser gratos sim, pelo que não deu certo ou que não ocorreu como se desejava, pois que, com certeza, isso servirá de lição e aprendizado. Lembra ele, esse espírito, que aquilo que não deu certo, que a gente tem que ser grato, poderia ter causado muitos problemas piores do que se tivesse acontecido aquele bem para nós. Porque a gente não sabe qual o dia de amanhã. Então, muitas vezes, algo que é muito bom para nós agora, daqui a uma semana, um mês, um ano, seria uma catástrofe para nós. Então, a gente tem que agradecer que não deu certo. Quando a gente expressa a gratidão, seguindo esse espírito, irradiamos energias puras e límpidas de altíssima vibração, puxando para nós os irmãos, companheiros. Por isso que a gratidão é a chave que abre todas as portas, como ele disse inicialmente. Por isso que não tem caminho fechado como somos gratos. Não existe caminho nenhum fechado como somos gratos. Por isso que a gente tem que ser grato hoje e sempre, a gente parar de reclamar, porque a gente, parando de reclamar, a gente vai ver as coisas se modificarem. Porque se a gente é grato, as coisas boas vêm. Se a gente é ingrato, a gente puxa as coisas que nós não queremos para nós. Né? Lembra ele que é uma força viva a gratidão. Né? Então nós temos que agradecer a justiça divina que tarda, mas não falha, com toda certeza, segundo esse espírito. Aí eu quero dizer quem é esse espírito para vocês. Coisas maravilhosas ele disse, não disse? Não é verdade? Sabe quem disse isso? Um espírito dito da Umbanda, da linha de Exus, aqueles que todo mundo acha que é do diabo, né? É o diabo. Foi ele que disse tudo isso aqui. Aí pergunta, pode ser um diabo falar, diabo entre aspas, né? Porque o diabo não existe, né? Um diabo, ou o que a gente entende como diabo, falar coisas maravilhosas dessas? Isso é uma prova de que a doutrina espírita, ela está, dos espíritos, ela está em todo lugar, em toda religião, e a gente tem que se atentar para isso. Isso é uma gratidão também. A gente não achar que só a nossa é a melhor, né? Exu tranca a rua das almas, foi quem disse tudo isso, e ele finaliza assim, essa parte da gratidão. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Não há modelo único pois cada ser encarnado se encontra em um estágio diferente de evolução. É preciso entender e aceitar tudo isso, olhar para o outro compreendendo que cada um é diferente, que cada um tem o seu caminho, cada um age, cada um pensa, sente de forma diversa, sem que isso seja necessariamente certo ou errado de nenhuma das partes. O certo e errado é nosso, é íntimo, é o tempo nosso, né? Exu tranca a rua das almas. E para finalizar, ele diz para nós assim, vamos lembrar aqui também que o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Isso é de nós, né? Pode um espírito desse ser do mal? Não, né? Então, vamos abrir o nosso caminho agora para finalizar, saber que a gratidão transforma. É isso que a gente precisa ter nas nossas mentes, no nosso espírito, que ela não é um sentimento passivo, nós precisamos de muita força para ser gratos, e essa força que vai nos impulsionar a nossa reforma íntima. É com ela que nós vamos ser gratos pelas lições que nós temos, tanto do bem quanto do mal. É com ela que nós vamos aproveitar tudo isso, e é com ela, com a gratidão, que nós vamos finalizar com a nossa prece, que eu trouxe a prece 29 aqui para a gente finalizar, do livro, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a ação de graças por um favor obtido. Então, vamos continuar nessa sintonia maravilhosa que sempre temos aqui na casa e orar. Deus, infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que nos has concedido. Indignos seríamos se nos atribuíssemos aos acontecimentos ao nosso próprio mérito, que é o que mais fazemos. Bons espíritos, que são os executores das vontades de Deus, agradecemos muito a todos vocês, especialmente a cada um dos nossos anjos guardiões. Continue nos afastando da ideia de nos orgulharmos, de receber do que recebemos e de não aproveitarmos o que recebemos para o bem. É a grande gratidão que a gente pode fazer para a providência divina. Agradecemos, em particular,
por tudo que temos de bom, tudo que não gostamos, tudo que queríamos e conseguimos, tudo que queríamos e não conseguimos ou não aconteceu. Enfim, agradecemos pela vida, especialmente pela vida que nos dá diariamente a oportunidade de melhorarmos. E eu especialmente agradeço a todos os meus irmãos, que eu tenho certeza absoluta que me acompanham na elaboração desses temas e também na condução desses nossos domingos maravilhosos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Um abraço a todos. Obrigado, Coelho. Nós estamos juntos na terça-feira, né? O Marco Aurélio é assim, bem principal, Marco Aurélio. Belicoso. Essas explicações, assim, né? A gratidão, tudo, né? É uma coisa fantástica para todos nós. Temos que aprender a praticar a gratidão, né? Então, também o perdão e deixar de lado sempre os nossos julgamentos que fazemos diariamente. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza. O nosso silêncio passa a virar. Então, domingo que vem, quem vai estar conosco aqui é o Alessandro Mendes, ele é da Pinheiros, é a primeira vez que vai estar aqui. Então, todos convidados. Nós temos aí hoje uns pães que fizeram ontem, né? Uns pães, 5 pães ali, com R$15 cada um, se alguém tiver interesse, né? Se você dá uma olhadinha, só na cara do senhor, não vontade de dar uma mordidinha no bicho. Então, se alguém tiver interesse, né? R$15 um pãozinho de fora lá para casa. Finalizando, mais uma história então, voava um pássaro pelo deserto, longe ele viu uma selva, né? E a hora que ele chegou lá, ele estava bem cansadão, né? Aí sentou, se relaxou, tomou uma aguinha e tal, depois ele pensou, será que eu sofri tanto, né? E aí ele pegou um saco, pegou as pedrinhas, e ligou nas pedrinhas, escrevendo tudo que bom que aconteceu com ele e as coisas ruins que também aconteceram. E jogou dentro desse saco. Continuou voando, né? Passado no final do dia, vai ele novamente pegar mais pedrinhas e escrever tudo que ele fez de bom durante o dia e as coisas ruins que aconteceram durante o dia. E assim foi por um tempo. Aí, de repente, esse saco começou a ficar pesado. Né? Ele já não estava conseguindo voar direito. Né? E ele parou para descansar, chegou uma coruja, né? Assim para ele: o que está acontecendo com você, que você está tão cansado, você está com o olho, tá, né? Aí ele pegou essa, eu estou carregando esse saco aqui com as coisas boas que eu fiz e também com as coisas ruins, mas está pesadão, né? Aí o professor falou: por que você não dá uma analisada de tudo que aconteceu, joga esse saco fora, né? E continua a tua vida. Não precisa ficar carregando isso. E foi embora. Aí o pássaro ficou olhando, quem sabe, jogou nas costas e partiu de novo. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Até que chegou um belo dia, ele não conseguiu voar mais. Ele gostou, né? Tentou bater voazinha igual, não deu, estava muito pesado demais, né? E aí a coruja chegou nele novamente e falou assim para ele, né? Aí trazendo toda essa história para o nosso dia a dia, né? Aí falando assim: ó, quando nós temos os nossos problemas, não adianta a gente ficar jogando dentro do saco e ficar carregando. Nós temos que resolver os nossos problemas. Resolveu? Fora. E continua a vida. Não podemos ficar vivendo do passado. Né? O passado não aconteceu. O passado só serve para nós para acertar no futuro. Erramos, fazer o quê? Né? E a gente segue a vida. Tenho certeza que todos nós vamos continuar sem cansaço. Né? Eu achei a historinha até legal. É uma meio fantasiosa, vai ficar bacana da gente refletir sobre o que, na realidade, é o que acontece conosco no dia a dia, né? As coisas boas que fizemos, o Marco Aurélio acabou de falar isso agora, às vezes a gente não se atenta naquilo de bom que a gente fez, mas se atenta na coisa ruim. Aí a gente faz isso, né? Então deve se deixar isso de lado. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana a todos. Tá? Então, domingo que vem, mais uma vez, estamos aqui. Alessandro Mendes é o nosso palestrante, primeira vez em casa. Vamos juntos.
Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.